Bom, a nossa entrevista de hoje é com o Eulógio Alves de Melo Neto. Ele é presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros e Suplentes de Conselheiros Tutelares do Estado do Ceará. Nesse momento, está havendo um movimento já em vistas à eleição dos novos conselheiros. A cada 4 anos se renova o quadro de conselheiros tutelares em todos os municípios brasileiros. E a eleição é exatamente no primeiro domingo de outubro, um ano antes das eleições municipais. Então, tem um processo de inscrição, de seleção e a eleição propriamente dita. Tudo isso nós vamos saber nessa entrevista aqui com o Eulógio. Eulógio, obrigado pela sua disposição de nos conceder essa entrevista. E eu pergunto, já podemos sentir um ambiente de eleição dos conselheiros tutelares? Olha, eu queria agradecer a oportunidade, Edson, a você pelo convite, né? Sabendo da sua importância como um condutor das melhores notícias para o Estado do Ceará e para o Brasil. E esse momento é importante a gente falar para o seu povo, né, que te acompanha, esse grande momento, como você iniciou. Né? Estamos, sim, num clima, né, amistoso, né, que fala para o processo de escolha que se avizinha agora no próximo mês de outubro, né, que onde é o certame da escolha dos conselheiros tutelares de todo o Brasil. Né? Então, a gente fala de Brasil, a gente volta para o estado do Ceará e, especificamente, Fortaleza. Né? Fortaleza está tudo pronto, né, caminhando dentro da sua programação, né, e a maioria dos seus municípios também está tudo sob controle, né, que os conselhos municipais estão repassando para a associação alguns daqueles que a gente consulta. Então, está, sim, um clima favorável, né, muito organizado, né, por todos os municípios que estão aí, deflagraram já o processo de escolha, já dentro das suas inscrições, chamando a sociedade, chamando as pessoas que tiverem interesse em participar do processo de escolha e ser conselheiro tutelar. Eulógio, todos os municípios brasileiros têm que ter tem que ter conselheiros tutelares. Alguns têm mais, outros menos. Como é que se define esse número de conselheiros nos municípios brasileiros? Bom, existe um Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde existem várias instituições, né, lá ligadas, seja ela governo, ela sociedade civil. E elas pensam a questão da proteção da criança e do adolescente com os projetos. E indo para a seara dos conselhos tutelares, o Conselho de Direito Nacional, com NANDA, ele estabelece e fez um estudo mínimo que a cada 100 mil habitantes, né, o Conselho Tutelar possa ser instalado. Isso não quer dizer que um município de 50 mil habitantes possa ter 2. Um município de 30 mil habitantes possa ter 2, 3, ou seja, isso é mais uma vontade política. Para tanto... Isso também não significa dizer que o município que tenha 300 mil habitantes, obrigatoriamente tenha que ter 3. Obrigatoriamente ter só apenas 3. Né? Então, município tipo Juazeiro do Norte, né, tá caminhando para completar pelo menos a resolução. Né? Fortaleza vai chegar a um número de 12. Né? O prefeito Sarto já fez a lei municipal, já colocando para o ano seguinte, 2024, complemento de mais 2 conselhos tutelares, fazendo um total... Hoje são 10 Hoje são 8. Hoje são 8. Hoje são 8, já funcionando. Né? Esse ano ainda, o prefeito funciona mais 2. E para o ano que vem... Na eleição de outubro, serão eleitos mais conselheiros correspondente a 10 conselhos. A 12 conselhos. A 12 conselhos. A 12 conselhos, né? É importante dizer isso. Então, nós vamos ter aí um número de 60 vagas, né, para ser conselheiro tutelar em Fortaleza. Isso é muito bom. A Associação dos Conselheiros Tutelares fica muito feliz porque vai atender aquilo que é primordial na Constituição, né, no qual fez a alteração
do Estatuto, né? Criou o Estatuto, a 227, a Lei Federal, e criou a Lei Federal 8.069, né? E aí criou o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Estatuto diz isso: a criança é prioridade absoluta. Quando um gestor, aí esse é os meus olhos, tá? Quando o gestor faz um aceno, né? Ele mostra para a sociedade, trazendo mais conselheiros, criando mais conselhos tutelares, isso vai gerar muita proteção da criança e do adolescente naquele município. Eulógio, o que é que faz mesmo um conselheiro? Olha, ele está muito definido, Edson, no seu estatuto. O artigo 136 define na íntegra... 136 do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, define claramente as atribuições dos conselheiros tutelares, né? A proteção de um direito violado de criança e adolescente. E ele acaba que, no seu bojo geral, atendendo as famílias, né? Seja uma vaga da escola, a mãe não consegue, aí vai até o conselho, então você está atendendo a família. Então o órgão ele é tão primordial para a cidadania, para a sociedade, que ele não é só limitado à criança e adolescente, sim toda a família. Bom, nós tivemos, o ECA realmente estabelece a necessidade ou a obrigação de cada município ter o seu conselho tutelar. Mas aí nós tivemos uma alteração que veio da Lei 13.824, que é de 2019, acrescentando mais alguma coisa. Ela dá mais atribuições ao Conselho ou apenas regulou a escolha dos conselheiros? Ela aprimorou, né? Ela trouxe para a atualidade, né, detalhes que é a questão da garantia dos conselheiros tutelares, os direitos dos conselheiros tutelares, ou seja, veio lapidar aquele órgão com mais primazia, com mais direitos e etc. para o órgão. Então, ele acaba que ficou mais fortalecido, né, com o advento da lei. Né, quais são as exigências da lei para que qualquer um de nós possa ser conselheiro? Pronto. Primeiro, você tem que olhar a lei municipal de cada município. O município ele vai estabelecer ensino médio, terceiro grau. Sim, mas né? Tem uma geral, né? Tem uma geral que o ECA diz que você tem que ter o mínimo de 21 anos. 21 né? anos. Tem que ter vida ilibada. Tem que ter identidade moral, tem que morar no município, tem que ter o título naquele município, né? O domicílio eleitoral, ou seja, isso é o básico. Né? Aí os municípios podem acrescentar, né? Dentro da sua, alterando, ou então acrescentando dentro do ECA itens para que tenha mais conselheiros com qualidade. Amplitude do seu trabalho. Ensino médio, né? Às vezes eles estão pedindo informática, né? O cara ter conhecimento com contrato com a informática, né? Conhecimento em português, conhecimento em outras áreas pertinente a melhorar o atendimento à criança e adolescente. Lógico, isso tem um calendário, né? Até o primeiro domingo de outubro tem um calendário que cumpre aquelas etapas. Nós tivemos a primeira etapa foi a inscrição. Isso. Todas as pessoas que têm mais de 21 anos, é um conceito ilibado, né? Podem se inscrever, moram no município, puderam se inscrever. A gente já tem uma ideia, esse prazo terminou agora na última segunda-feira. A gente já tem uma ideia de quantas pessoas, pelo menos aqui em Fortaleza, ou no estado, se tiver, quais sejam os números de inscritos? Olha, eu queria também fazer um alerta dentro dessa sua pergunta. Aquele que está inscrito no dia de hoje, né, que vai ser apresentado os nomes ainda, né, que estão inscritos no site, ele não teve ainda contato e não entregou a documentação. Certo. Então, aí são ele não se habilitou ainda. Ele apenas fez o site, pagou a taxa de inscrição, né, e aí a comissão vai analisar a documentação que ele vai ser chamado para ser entregue, tem dentro da programação, o calendário do certame. Aí ele vai entregar a documentação. É importante dizer que não basta só querer, Edson, ser candidato. Eu tenho que ter, no mínimo, aí o edital cobra isso, a experiência com a criança e adolescente numa instituição. Sim, como é que você avalia essa experiência? Olha, eu trabalhei aonde? Numa creche,
Pois é, assim, esse pois é bem singular, bem popular, para fazer alguns questionamentos. O Estatuto não cobra disso. O Estatuto da Criança e do Adolescente não cobra isso. Isso são as leis municipais que estabelecem isso, né, a experiência com criança e adolescente, né? Mas é interessante dizer que eu não posso colocar alguns tipos de profissionais, né, no Conselho Tutelar que não tem a mínima habilidade, o tempo passa rápido, o atuando é muito rápido, né? Então, mas aí, Eulógio, você fez direito, você fez especialização, pô, eu vou trabalhar no direito, certo? Eu tenho que ter o conhecimento para poder ser um operador do direito. O Edson Silva, o médico, e assim, todos os profissionais. Então, eu não posso pegar um simples mecânico e colocar no conselho que ele não tem noção, né, mínima de direitos de criança e adolescente. Não só o mecânico, mas o próprio engenheiro, o próprio advogado, o próprio médico, né? Eu vou até me limitar em citar algumas profissões, né, porque posso até arranhar algum conhecimento à vontade. Eu fiz essa observação exatamente, porque quando você citou o mecânico, alguém pode imaginar, não, mecânico, porque um médico pode ir? Não, médico pode ir do mesmo jeito que o mecânico pode qualquer um outro. Mas para isso, pronto, aí vem a nossa correção, ou então o nosso complemento na informação. Esse profissional, sendo não nessa área, especificamente que nós citamos agora, ele pode buscar 2 anos, entrar numa instituição, né, que seja credenciada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e, com o tempo, conhecer um pouco mais da tratativa de direitos humanos de criança e adolescente e se candidatar. E ele não pode hoje estar aqui, vai ter eleição do Conselho Tutelar, vai ter o certame aí, eu quero participar. Não é assim. Tem que ter a experiência. Tem que ter o mínimo desse trato. Nós falamos aqui na primeira etapa da inscrição. Depois da inscrição. A entrega da documentação. Muito bem. Avaliou. A entrega da documentação confirma a conclusão da etapa de inscrição. Depois dessa etapa. Na verdade, tem conselho de direito que chama primeiro para uma prova. Né? Tem certame que primeiro chama para uma prova. Essa prova é individual ou é uma prova coletiva? É uma avaliação seletiva, né? Que alguns municípios têm a prova e outros não têm. Tem e não tem. Né? Então, por exemplo, Fortaleza tem a prova. Mas a lei obriga todos os municípios a aplicarem a prova. Tanto que diz que eu só serei aprovado, só serei um conselheiro, se eu tiver pelo menos 60% da prova feita. Não só feita, mas... a lei federal não diz. Existe a resolução 231 que diz, né? E os conselhos municipais, que é o órgão municipal, tem o nacional, os estaduais e os municipais. Então, quando vem lá de cima, desce aqui e chega no município. Então, essa leitura é feita numa resolução que tem efeito, né, de lei. Né? Tem um efeito que acaba criando um sentimento que é orientado, inclusive, pelo Ministério Público Estadual. Né? O doutor Lucas está conduzindo isso muito bem, né? O promotor que está no certame, né? Que está contribuindo e etc. Tem um Ministério Público que acompanha isso. Existem várias instituições que acompanham, não só a Associação dos Conselheiros Tutelares, tem outras, inclusive, e muito bem conduzido pelo Ministério Público Estadual. Bom, o fulano foi aprovado, nessa prova onde se exige isso, aí vai participar do voto. Né? Voto. Vai buscar ali, né, em toda a Fortaleza, vou citar Fortaleza. É uma eleição majoritária, né? É uma eleição, exatamente, que vai ser eleito o mais votado. Né? Os 5 mais votados. Na verdade, Fortaleza são 60 vagas, os 60 mais votados. Né? Os 60 mais votados vão estar exatamente aptos a assumir o Conselho Tutelar no dia 10 de janeiro de 2024. Sim, mas aí eu não me inscrevo para um núcleo do Conselho. Eu me inscrevo para o Conselho Tutelar de Fortaleza. Exatamente. Aí, então, eu posso ser designado para um conselho que tem lá no... 12, o 11, o 3, a regional 3. Essa divisão é em relação, no caso da Prefeitura, que são 12 agora, naturalmente deve ser por regional. É regional. Então,
Em Fortaleza, o primeiro mais votado, ele pode escolher, aí está lá no edital, ele escolhe qual regional que ele quiser. Os outros não. Depois dele, por exemplo, se ele escolher o regional 5, o segundo colocado vai para 6, aí vai seguindo. Qual é a garantia que o conselheiro tutelar tem do seu mandato após a aprovação nas urnas? Você fala do... Qual é a garantia que você tem de que permanecerá 4 anos lá? Bom, na verdade, é publicação no edital, é publicado no Diário Oficial. O prefeito não vai lhe molestar, não. O prefeito não vai chegar e dizer assim, fulano, vem cá, tu vai, agora vai sair para outra... Ele não perde o mandato se, por acaso, for um desejo do prefeito, do gestor. Não. Salvo ele cometer algum ato administrativo, ilegalidade civil ou penal, e ele vai responder por isso e poderá ser afastado ou até cassado, né? Então, de forma um concurso... Ainda hoje se fala muito nessa eleição para conselheiros tutelares, porque até bem pouco o conselheiro tutelar estava na porta da Câmara Municipal. Era um provável vereador amanhã. Além disso, o que é que estimula a pessoa a querer ser conselheiro tutelar? Olha, Edson, eu vou falar por mim, né? Eu vou falar por mim que eu moro no Conjunto do Ceará desde 78, né? Eu fui do Grêmio Estudantil, né? Participei do Grêmio Estudantil na época da juventude, bem no fundamental, hoje, naquela época, o primeiro grau, né? Fui para o Grêmio Estudantil lá. Era ginasial, você não é da época do ginasial. Ginasial. E aí, a gente fez uma militância do grupo de jovem, Young Friendship, que tinha lá no Conjunto do Ceará e tal, era um movimento que a gente fazia de jovem. Fui para o Conselho Comunitário do Bairro, onde a instituição, inclusive, ainda existe lá no Conjunto do Ceará, e fui pegando os espaços. E me lançaram lá no Conjunto do Ceará para o Conselho Tutelar. E aí eu fui aprendendo, entendendo, buscando a sensibilidade do órgão e fui para o direito. E aí foi vereador, aí foi ser vereador também, né? Exatamente. Aí Fortaleza, e principalmente o meu bairro, disse que o bairro precisava de uma representação. E aí eu, com muito desejo, tive a oportunidade pelo povo de Fortaleza e do meu bairro, principalmente, me deu 50% dos votos, fui eleito vereador, né? Mas a minha militância vem exatamente dos direitos humanos de criança e adolescente há muito tempo. Eu apenas tive uma oportunidade de estar no parlamento. Até bem poucos vereadores de Fortaleza e dos grandes municípios tinham muito interesse em participar dessas eleições para conselheiros. Hoje, eles ainda têm essa mesma vontade, essa mesma disposição? Edson, já foi muito forte. Hoje não, né? Hoje Tremenda não. Concorrência? Ou aí o sentimento é meio complexo de compreender, né? Se é receio, é a questão de investir tempo, de articular, né? E etc. Isso aí fica muito, muito difícil responder. Mas é fácil entender que a política partidária já foi forte nesse envolvimento, né? Já foi muito mais forte. Hoje não é mais. O Eulógio, financeiramente, qual é a vantagem de um conselheiro? Varia de município para município, de conselho para conselho, o que é? Aqui em Fortaleza, por exemplo, e um exemplo de uma outra cidade pequena no interior. Vou lá para Carnaubal. Lá na Serra da Ibiapaba. Fronteira do Piauí, né? Ali, depois de Camusim, um salário mínimo. É importante, Edson, deixar para o seu público que o direito violado lá em Carnaubal é o mesmo daqui. Lá a população é infinitamente talvez até a criança menor, tenha maior prejuízo lá do que é propriamente aqui. por falta de políticas públicas. A falta da política pública no município gera mais violações.
falta de assistência. Sim, lá é um salário mínimo. Salário mínimo. E muitos outros municípios E devem ser muitos isso. outros. E Fortaleza é o segundo município, né, a capital que mais paga bem. Todas as capitais brasileiras, das 27, 26 estados, isso com o advento que o prefeito assinou agora, dando inclusive uma ajuda de custo, né? E também o próprio alimentação, vale alimentação para os conselheiros, e vai chegar aproximadamente 8 mil reais para quem ganha um salário. A violação aqui é a mesma coisa do que Carnaubal. Você ganhar um salário e ganhar aqui quase 7, né? Então a diferença é muito forte, né? E isso ainda há de ser maturado, ser repensado, alterar o estatuto para melhorar isso. Essa remuneração é a critério do prefeito do município? Exclusivo do prefeito. Ele quiser dar um salário, ele dá. Se ele quiser dar 5, ele dá. Como o prefeito Sarto acrescentou esses benefícios para a Fortaleza. Isso significa dizer que em Fortaleza nós vamos ter uma concorrência maior de candidatos? Olha, eu acredito que sim. Vai ser árduo, não vai ser fácil, porém o número de vagas cresceu, né? Aumentou, né? Para ser mais redundante aqui, o número aumentou, então vai ficar aí... Cinco conselheiros é suficiente para atender a um conselho num município que só tem um conselho? Não. Aqui em Fortaleza, 60, você disse, aumentou bem, mas 60 conselheiros. Se você dividir aqui centenas de bairros que nós temos... Se você for entender pelo número de habitantes, vamos fechar um número aqui, 2,5 milhões. A cada 100 mil, nós teremos que ter o quê? 25. Né? Temos 12, temos a metade. Então, é ineficiente ainda o quadro dos conselheiros tutelares em Fortaleza. E queria dizer mais, Edson, por favor, gestores que estão aí, a nível Estado, olhem para os conselheiros tutelares. Né? Eles estão na ponta, eles estão nas portas das pessoas, tentando garantir esse direito. As famílias prestigiam os conselheiros? Muito, Edson. Porque eu falo isso nas minhas palestras, que o órgão é o Conselho Tutelar e ninguém entende. A mãe, quando está com o direito violado, ela recorre ao vereador. O vereador não tem poder de lei, como o próprio Conselho Tutelar tem. Eu estou falando de lei, né? Aí não consegue nada. Vai na secretaria, foi negado. Vai então que foi negado. Aí ela vai no Conselho Tutelar. E o Conselho tem o poder de lei e interage muito bem com o Ministério Público. Qual é o poder? De garantir direitos. Nenhuma requisição do Conselho Tutelar... Eu tenho o meu filho, tem 5 anos, não tem uma escola aqui próximo da minha casa, no meu bairro, só tem uma escola e é muito distante. E aí, eu vou recorrer ao Conselho e o que o conselheiro pode fazer? Bem simples. Há conselhos tutelares que estão operando no sistema CIPIA e já sai tudo pronto. Outros ainda estão manual. Ele pega uma requisição, depois de escutar a família, descreve o caso e faz a requisição de serviço. Após essa requisição... Faz a requisição direta, no caso da escola, direta ao município? À Secretaria da Educação, no caso da escola. Ele faz o diálogo... E você vai esperar quanto tempo para a Secretaria? Não tem que esperar. A requisição do conselheiro tutelar ela é de pronto, imediato, ser atendida. A violação de não atendimento é descumprimento... Sim, mas em alguma violação, né? A violação, por exemplo, essa daqui eu citei o exemplo, de não ter a escola, de não ter a escola. A escola não tem a vaga, a escola terá que abrir a vaga. Ela tem que dar o jeito. Imediato? É imediato. E não fazendo? Aí vamos para os trâmites. Aí ela impediu, artigo 236, ela impediu e embaraçou a ação do Conselho Tutelar. Do ECA? Do ECA. Ela embaraçou a ação do Conselheiro Tutelar, está no Estatuto. Ele encaminha para onde? Para o Ministério Público. Aí a gestora, aí já sai da direção da escola, a gestora vai responder de forma administrativa se não atender já o direito violado. Então, esse laço do Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário é muito bom. Ô, Eulódio, tudo bem, isso aqui foi um exemplo da escola. Sim. E no exemplo da saúde? É a mesma coisa, Edson. É a mesma coisa.
Ah, um exame caríssimo. Faz todo o procedimento, foi negado. Ah, dificuldade, um exame custa, sei lá, tantos R$1.000, que está fora até do orçamento do município. Mas há necessidade do município garantir. Aí essa esfera realmente tem que ser judicial, o Ministério Público encaminha isso ao Poder Judiciário e o Judiciário vai ter que dar a resposta para a família. O Eulódio, óbvio que com esse poder, com essa força, o gestor municipal, que é realmente o primeiro demandado pelo conselho, né, pelo conselheiro, ele deve, em alguns momentos, nutrir uma certa antipatia com o conselho ou com um determinado conselheiro. E aí, como se administra essa situação? Ah, você tocou numa coisa mesmo, uma ferida muito forte. Com essa eu vou beber até uma águazinha, porque Tenha vontade. envolve aqui um pensamento. Edson, na hora que eu estou garantindo direito e trazendo um problema, né, e o gestor não compreende isso, e melhorar a sua política de atendimento, né, de assistência às famílias, ele acaba aqui realmente criando isso que você disse, aquela repúdia, vendo o conselheiro com outros olhos. Um adversário. Um adversário, né? Político, às vezes, né, que não tem nada a ver com o órgão. E aí ele acaba criando esse problema entre si, né, e o órgão, o conselho tutelar, porque você não veio conversar. Olha, foi conversado, foi requisitado. Às vezes a secretária ou o secretário, às vezes é um perdido, não entende e acaba criando problema para o próprio gestor, que o conselho tutelar tem que dar uma resposta para a família, e a resposta é a última instância, e para o Ministério Público, o Ministério Público vai conversar com o gestor. Aí acaba causando toda essa celeuma, esse problema que infelizmente é muito. Em razão dessas condições que tem o conselheiro, não seria interessante que o próprio, no caso aqui, que você preside essa associação, chamar a atenção para a importância do trabalho do conselheiro? Porque será que todos eles têm a ideia da responsabilidade e da autoridade que ele tem diante dessa realidade? Nós estamos esperando, Edson, esse novo processo. Esse processo vai se deflagrar agora, né, no primeiro domingo de outubro de 2023 e a posse é dia 10 de janeiro de 2024. Nesse intervalo, a associação sempre faz uma grande reunião, trazendo todos os atores responsáveis, Conselho de Direito, assistência e o gabinete do prefeito ou prefeita para esse diálogo do entendimento. Estamos aqui, vão realmente servir o município, vamos capacitar todos os conselheiros, inclusive nesse intervalo até o final do ano, após os eleitos, né, serem apresentados para a sociedade. Os eleitos assumem logo, né? Os eleitos vão ter ainda uma capacitação para que ele assuma dia 10 de janeiro. 10 de janeiro. 10 de janeiro. Tá? Isso é lei federal, está no Estatuto. A posse é dia 10 de janeiro, aí ele tem exatamente, saiu os antigos, dia 9, e entra os novos reeleitos ou não, né, para o processo. Lógico, cada um desses conselhos tem uma sede própria. Excelente informação. Nós vamos ter 12 conselhos aqui em Fortaleza. Isso. Vamos ter 12 sedes. Vai ter 12 sedes. Não tem uma coordenação dessas sedes? Olha, existe. Ou cada uma tem a sua devida autonomia? Existe hoje uma coordenação, né, inclusive com apoio da Fundação da Criança e da Família Cidadã. Mas esse apoio não é feito por conselheiro eleito, é? Não, é o gestor municipal que gerem as demandas administrativas do Conselho Tutelar. Seja veículo, seja material de expediente, sejam as demandas que surgem e é encaminhado para a fundação quando o órgão... Eu faço essa pergunta exatamente para saber. Eu faço essa pergunta exatamente para saber como é que as pessoas podem procurar o conselho. Porque, de repente, uma meia dúzia de família aqui num determinado bairro sabe que o fulano de tal dos Anzóis é um dos conselheiros tutelares. Entendi. Entendeu? Mas não sabe... O restante da população não o conhece,
não sabe quem são os outros e não sabe onde fica esse conselho tutelar. Os conselhos tutelares vão ser redirecionados, inclusive agora, já tem muitos com a sua sede muito bem em Fortaleza, e a maioria dos municípios também estão bem, mas realmente estão precários ainda os municípios. O conselheiro tutelar está lá para atender. Sendo direta a sua pergunta sobre o endereço, ele pode discar o número 100 e solicitar, né, pelo Disque 100, o endereço mais próximo do Conselho Tutelar do município, né, no caso do bairro Mudubim. Aí o Conselho Nacional, né, tem lá o comando. O 100 que atende ao Nacional. O 100 é o Nacional. Ou então você liga para a Prefeitura, 156, e a Prefeitura de Fortaleza, no caso, vai direcionar você para o conselho mais próximo da sua residência. É assim que funciona quando você não tem a informação do local. Bom, nós citamos um exemplo aqui em termos de remuneração de conselheiro lá de Carnaubal, né? Mas se nós formos lá para a Aurora, lá no sul do estado do Ceará, qual é a informação que aqui a associação tem do funcionamento desses conselhos no interior, sobretudo nas pequenas cidades? Bom, nós temos nossos encontros regionais, fizemos já 2 esse ano, né? Fizemos em Iracema, Potiretama, né? E estamos programados para fazer já em Quixeramobim, e estamos programados para fazer uma região ali de Itauá, estamos definindo o município. E com essa demanda, a gente sempre tem um link que eles abastecem de informação, como é que está a sede, porque o que mais dói para a gente compreender, né, realmente é doloroso, quando o prefeito ganha eleição, né, ele tira daquela casa ali, porque aquela casa era alugada do adversário dele. Aí eu não vou dar lá o aluguel para o adversário. O amigo dele, o amigo do novo. O amigo do novo, né? Então, aí ele, não, vou tirar daqui e vou botar aqui. Né? Aí isso atrapalha até o entendimento local. E a gente perde as informações. Isso é corriqueiro acontecer toda vez que tem eleição municipal. É horrível isso. É um desabafo que eu faço para ti, né? Quando o gestor ganha eleição, aquele prédio não é do amigo dele, né? É do adversário, ele tira dali, né? Isso é o que estou falando, tá? Nisso não tem nada concreto, mas a gente estima isso, a gente percebe isso e há relatos disso, né? Chato isso. Esse gancho aí, esse prefeito, nós estamos falando hipoteticamente. Hipoteticamente. Esse prefeito que faz isso, ele atrasa a remuneração do conselheiro? Não, porque além de estar estabelecido na lei, ele já está no orçamento, né, do município, né, quando Sim, mas está no orçamento, mas ele tem que liberar. Mas é deliberado. Não, já houve atraso de remunerações de colegiados, né? Por alguma questão administrativa, lá atrasam alguns salários, mas isso é muito pouco, isso é muito difícil acontecer. Mas como é que é feito esse pagamento? Porque, veja bem, por exemplo, se for na Câmara Municipal, o prefeito obrigatoriamente tem que depositar lá o 12º e a Câmara administra. Isso. O pagamento dos conselheiros é feito diretamente pela Prefeitura? É feito direto da Prefeitura para a conta do conselheiro tutelar. O que faz o Conselho Nacional em termos de orientação, de acompanhamento desses conselhos municipais? E numa cidade, por exemplo, como essa de Fortaleza, que nós vamos ter 12 conselhos. O Conselho Nacional, ele sempre busca, com as associações estaduais, estabelecer a troca de informação, né? O que é que o governo nacional, no caso o governo estabelecido, o presidente da República, o ministro da Justiça, né, que o comando está ligado a ele. Está ligado ao ministro da Justiça. E aí, junto também com o ministro do Direitos Humanos da Criança e Adolescente, que é o ministro Silvio, e que a gente tem um diálogo muito bacana com ele, breve vai estar visitando Fortaleza, né? E o ministro Silvio, com essa ligação com o Ministério da Justiça, o ministro Fábio Dino, com o ministro, que a gente tem feito esse diálogo com eles, para ver esse olhar. Nós estamos querendo, e aí eu falo como membro do Fórum Nacional de Conselheiros Tutelares,
nós estamos querendo que o governo, seja qual for, tenha sensibilidade com os conselheiros tutelares e com o órgão. Esse Fórum Nacional tem representante de todos os estados ou só de alguns estados? O Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares é estabelecido um representante de cada estado, certo? E como é que se dá a escolha desse representante do estado? Aqui nós vamos ter 12 conselhos. Como é que nós vamos escolher quem? No caso, a associação chama todos, faz a eleição da nova diretoria, no qual nós fomos reeleitos agora há 2 meses, lá em Potiretama, teve a eleição da Associação dos Conselheiros Tutelares. Por que em Potiretama? Porque a gente centraliza para que todo mundo possa participar, entendeu? Porque o de lá é muito difícil o prefeito ceder o carro para vir para cá, entendeu? É mais difícil. Então, a gente centraliza, já fizemos a eleição. Mas esse carro não está à disposição do Conselho, não? Ou para o conselheiro utilizar, ou o Conselho utilizar, precisa pedir ao prefeito? Não deveria. Sim, mas precisa. Então. Tem que pedir a benção. Aqui em Fortaleza, por exemplo, cada conselho tem o seu veículo? O Ministério Público tem um olhar mais aberto, mais próximo. Está próximo, Está próximo, né? Lá nas comarcas, o promotor vai uma, então, 2 vezes em outras palavras, mesmo aqui, você no início aí andou tecendo algumas loas ao prefeito, inclusive, destacando que ele aumentou o número de conselhos, consequentemente conselheiros. Aqui o Ministério Público está olhando, está prestigiando o Conselho. Está prestigiando o Conselho, está corrigindo, inclusive, possíveis atos administrativos. Ou seja, hoje em Fortaleza, o Ministério Público é muito atuante, parceiro do Conselho Tutelar, em outras palavras. Aquele que estiver fora do caminho, como é em qualquer órgão, em qualquer instituição, deverá responder. Eulódio, tem se falado muito exatamente nessa história dos maltratos às crianças e aos adolescentes. Agora mesmo, na última quarta-feira, teve uma reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, inclusive presidida pela deputada federal cearense Luiziane Lins, que foi prefeita da cidade, onde ela aponta uma série de maus tratos às crianças. Eu pergunto, quais são as violações mais frequentes às crianças fortalezenses detectadas pelos conselheiros tutelares? Edson, é a questão do abandono e o maus-trato físico, né? A violência física, né? Tem crescido. Violência física, a criança apanhando em casa? Apanhando, né? Sendo molestada, é complicado isso. E nessa data de hoje, que é o 18 de maio... Bom, primeiro, você aponta como primeira causa os maus-tratos em casa. Em casa. E o abandono? O abandono de incapaz é um dos itens que está acompanhando essa crescente. Mas né? O incapaz aí é por conta da idade ou incapaz... Não, incapaz é toda criança ou adolescente que não tem habilidade de se manter. É por isso que eu lhe perguntei. Pronto. Se o incapaz aí é por conta da idade ou é o incapaz doente? Não, falando do Estatuto da Criança e Adolescente, é especificamente a idade, criança, mas não deixando aquele adolescente que possa ter... Como é que se dá esse abandono? A família chega e leva para a rua e deixa no meio da rua? Na verdade, o abandono é muito, muito singular no seu trato. Veja só, no momento que eu vou para um supermercado ou para um salão de beleza e deixo aquela criança que não tem... Tudo bem, não é o abandono... Não. O abandono total. Ela não tem rua, capacidade, não. O abandono, deixar trancada no carro e a criança morre até sufocada. E ou então levar um choque. Em casa só, a criança pula a janela e se acidenta, pode se acidentar, ou então levar um choque, né? Não tem discernimento, enfim. Abre uma geladeira, liga um ventilador sem saber, pega na tomada, enfim, indevidamente, leva um choque. Então, isso ocorre muito dentro do domicílio, dentro da residência. E como é que você socorre isso aí? A gente tem um grande parceiro, a vizinhança. A vizinhança, os vizinhos são um grande parceiro, aliado
dos conselhos tutelares, porque ela tem hoje, cresceu denuncia, muito, ela denuncia o Disque 100, e o Disque 100 nacional tem um cadastro de todos os conselhos, e remete a demanda para o conselho tutelar. Isso aconteceu hoje aqui com uma determinada família, deixou o filho em casa, os pais foram para uma festa, ou só tem um pai, não tem a mãe, ou só tem a mãe, não tem o pai. Aconteceu isso. Amanhã que eu digo daqui 1 mês, ou 2, 3 anos, acontece a mesma coisa. E aí? Bom, a reincidência, você tem um conhecimento que só piora o caso jurídico da pessoa, né? Então, se houver reincidência, naturalmente ele vai ser apenado de forma mais rígida, né? E eu não vou contar exemplos aqui, não cabe o tempo, né? E a informação ela tem que ser mais precisa. E nem se pode detalhar. Não pode detalhar. Só digo o seguinte: cuide do seu filho. E tome cuidado com os vizinhos. Né? Que os vizinhos, graças a Deus, é bom, excelente parceiro dos conselhos. Não, que os vizinhos fiquem pastorando os outros vizinhos. Eu vou consertar aí a fala. Que os nossos vizinhos sejam grande parceiro dos conselhos tutelares, que se houver alguma violação, ligue, Disque 100 ou até 190, que são acionados os órgãos competentes. Nós temos muitos casos, pouquíssimos ou nenhum casos, de que o conselho ou o conselheiro teve que retirar a criança do domicílio. Fiz muito isso, Edson. Fiz muito isso. Aí leva para um abrigo. Inclusive está registrado na imprensa aí. Aí leva para o abrigo. Leva-se de imediato para uma unidade. Se você vê marcas... Isso não seria uma violação também, não? Maior para a própria criança? Não, veja só. O que vale é o que você está vendo, né? O que você está presenciando. Se você vê a criança, de fato, com hematomas, você tem que levar o conselheiro de imediato, leva para uma unidade de saúde. Né? Em seguida, vai para os procedimentos do Poder Judiciário, que é a delegacia especializada. E aí abre o procedimento. É assim que funciona. Né? E é assim que se garante direitos, no caso aí, os crimes cometidos contra nossas crianças. Então, a gente alerta que, às vezes, aquilo que você está fazendo é besteira e não é besteira. É uma violação de direitos, é um crime e você pode responder por isso. Eulógio, pelo que nós conversamos aqui até agora, e já estamos caminhando para o final, eu entendo que o conselheiro precisa ser bem instruído, bem preparado para a missão, porque é uma missão nobre. Não é? Eu ouvi comentários críticos até com relação a essa história da seleção, da prova, que o candidato é obrigado a responder pelo menos 60% correto da prova. Né? Mas eu acho que ela é muito especial, fundamental. Né? É fundamental. Eu vou dizer uma coisa para você, e até acalmar o coração da sociedade: não se preocupe. Aquele conselheiro tutelar que foi eleito e ele não tiver habilidade com a criança ou adolescente, não tiver o sentimento, não ter aquele trato, ele não aguenta, não. Ele sai, ele renuncia, ele não vai para a reeleição, porque não se identificou com a causa. Então, para a gente hoje que estamos na associação, que a gente acompanha isso há mais de 20 anos, eu fico tranquilo. Pode se inscrever 300. Se você chegar lá, ser eleito, se você não tiver habilidade e trato e seguir o que o Estatuto pede, você não aguenta. Você renuncia com poucos meses. Como é que o Conselho sabe que eu, conselheiro, estou trabalhando? Hoje Porque de repente eu posso ficar em casa. Não é bem assim, não. Existe em Fortaleza, existe hoje nos municípios, um controle, né, inclusive, de presença, né, do conselheiro na sede. Né? De forma muito sutil, mas existe esse acompanhamento, né? Para que o colega que dar o expediente tem que seguir o expediente conforme a lei municipal. Mas eu posso ir para lá e ler uma revista. Se não aparecer o caso. Se aparecer demanda no conselho, você tem... pede o outro para ir, não? Existe uma rotatividade lá dentro, né? Dos casos, vai chegando, são 5, vai atendendo um, atendendo outro. Tem a minha produtividade?
existe toda a produtividade. Inclusive, há uma necessidade desse cadastro, do CIPIA, que é um Sistema de Informação Nacional, que os casos deveriam estar exatamente alencado, colocado, alimentado no sistema. Quando você, conselheiro, comete uma arbitrariedade? Quando eu não vou primeiro para o expediente, tá? Eu vou sufocar os outros 4. Isso já começa uma chateação dentro do colegiado. Mas isso é uma arbitrariedade pequena. Calma. Isso quando é corriqueiro. Sim, quando eu aplico uma demanda, eu faço um ato que, de fato, não condiz com a minha atribuição. Difere da normalidade. Das atribuições. As atribuições não estão definidas? Está bem claro nas atribuições? Então, meu irmão, você não faça mais do que aquilo que está lhe pedindo. E nem crie a roda. É isso. Muito bem, eu fiz. E aí? Qual é a providência? Aí o colegiado... Eu sou advertido? É advertido pelos próprios colegas que posso perder o meu mandato por isso? E pode perder o mandato se for remetido ao Ministério Público e o Ministério Público entender que aquilo ali foi um ato administrativo equivocado, que feriu o direito de uma criança, ou foi omisso ou exagero. Né? Então, ele é pisando ali na caixinha de ovos. Bem simples. Ou você anda certo ou você não anda certo. E aí, por isso que eu acredito que esses que pensam em fazer mágica dentro do Conselho Tutelar, ele não aguenta 6 meses. Mas eu posso fazer uma politicazinha lá, né, para conseguir uns votozinhos, para ser vereador? Política a gente faz todo o tempo, né? Quando você atende bem as pessoas, seja aquele que está numa loja, nas lojas que estão aí, que fica grato, recebe até presente. Infelizmente, né? Retribui com o voto, né? Não devia ser, né? Existe essa forma da pessoa buscar isso no voto. Em outras repartições, não pública, né, e privada, você vai ser atendido ali numa loja. O cara fez... Eu levei um paletó ali numa certa loja, fui fazer aqui delgar um pouquinho mais o paletó, fiquei grato e deixei lá um presente. Entendeu? Para a pessoa. Eu gostei do atendimento dela. Ela foi além do que eu pedi. Então, você fica grato. Porém, em alguns órgãos públicos, não é só o Conselho Tutelar, as pessoas querem amarrar o sentimento de um voto. Isso aí poderá ser punido se essa prática estiver sendo clara e muito bem denunciada por qualquer uma pessoa da sociedade ou o próprio colegiado. Eulógio, muito obrigado pela sua entrevista. Acho que muito interessante para a sociedade cearense, porque todos os municípios, né, nos nossos 184 municípios, há de ter conselhos tutelares, e acho que é preciso que a sociedade reconheça a importância do conselheiro, cobre o trabalho do conselheiro e o conselheiro, sobretudo, seja consciente da sua responsabilidade. Obrigado. Eu que agradeço a você, Edson, pela oportunidade e pedir ao povo do Ceará, do Brasil, que possa, sim, ir às urnas no próximo dia 4, aqui em Fortaleza, né, nos seus municípios. Procure ir votar mesmo. Pode-se dizer que todo eleitor pode votar. Não precisa estar quites com a justiça eleitoral, não. Basta ter o título, chegar lá e votar. Né? Ele tem que estar regularizado, na verdade. O nome está na lista normal. Pode votar, escolha o seu conselheiro e a sua conselheira tutelar para fazer melhor pelo seu município, na criança, no trato da criança e adolescente. Esse é o que a gente pede.